Olá, bom dia, graça e paz, meus irmãos e minhas irmãs. Que o amor do nosso Senhor e eterno Deus esteja sendo entronizado dentro dos vossos corações e que sejamos uma expressão viva da glória de Deus, testemunhando da bondade, da misericórdia e da grandeza de Deus. Hoje nós estamos no penúltimo dia, 51º dia do nosso propósito de oração e restauração. Nosso tema é Restaurando a Pureza. Neemias, capítulo 13, do versículo 23 ao versículo 25, que diz: Além disso, naquela época, constatei também que alguns judeus tinham desposado mulheres estrangeiras de Asdod, Amon e Moabe. A metade dos seus filhos falavam a língua de Asdod, ou a língua de um dos outros povos gentios, e não sabiam falar a própria língua de Judá. Eu os repreendi e invoquei maldições sobre eles, cheguei a espancar algum deles e arranquei-lhes os próprios cabelos. Fiz com que jurassem por Yahvé, o nome de Deus, e os adverti: não dareis vossas filhas em casamento aos filhos dos pagãos, e do mesmo modo, não tomareis as filhas deles para vossos filhos, nem para vós mesmos. Versículo 26 ainda diz: Ora, acaso não foi exatamente nisso que Salomão, o rei de Israel, errou e pecou? Entre uma multidão de nações não havia rei que se igualasse a ele. Salomão era amado por seu Deus, e o Eterno o constituiu rei sobre todo Israel. Entretanto, até mesmo Salomão foi conduzido ao pecado pelas mulheres gentias. Nesse momento na história de Israel, quando se consolida, quando se fecha os muros, quando se fecha as portas, quando se restaura o externo, agora Neemias enfrenta um grande problema. Um problema que realmente é perigoso, tanto quanto os problemas externos. Tendo em vista que nesse exato momento os inimigos não estavam mais fora da cidade, mas estavam dentro do povo de Deus. Essa sempre foi uma estratégia de Satanás. Ele sempre atua dentro da igreja, no meio do povo de Deus. É como o joio que não gera a vida de Deus, apenas atrapalha o crescimento do trigo perfeito. Por isso, o inimigo ele está sempre se apresentando no meio do povo de Deus. Lembra que quando ele foi questionar a vida de Jó, ele estava no meio dos filhos de Deus. E toda vez que nós damos lugar, através da impureza, para que o inimigo assuma posição dentro de nós, nós ficamos numa zona de domínio do mal. Eles tinham casado com outras culturas, com outros povos, e perderam a sua origem, a sua identidade e o mais profundo, perderam a sua linguagem. Porque nesse momento, Neemias exorta que Israel parece que não tinha aprendido com o erro. E ele dá o exemplo de Salomão, sendo Salomão um dos homens mais sábios de todos os tempos, ele caiu exatamente se envolvendo com mulheres pagãs, gentias, mulheres que traziam suas culturas, seus pecados, seus deuses, para confundir o ambiente. E nascer ali, a partir dali, uma geração que não tinha um Deus único,
que não tinham o Eterno como Pai. Por isso, é necessário que haja uma pureza em nosso coração. Por isso que a sexualidade é uma das áreas que mais tem destruído famílias. Aquilo que era para ser uma bênção acaba se tornando uma maldição por causa da impureza do coração do povo de Deus, por causa da mistura que acaba ocorrendo no meio do povo de Deus. Existem dois grandes obstáculos para a pureza. O primeiro obstáculo é o pecado. É quando se deseja do mal, quando se deseja das trevas. O pecado, ele rouba de nós a excelência da obediência e a gente passa a viver na vaidade da desobediência, e por isso vem uma consequência que muitas vezes é dramática. Por isso que Neemias, com muita veemência, com muita coragem, ele se irou, ele se revoltou contra o pecado. Ele chegou a espancar alguns, arrancar os cabelos de outro, porque é preciso atitude enérgica contra o pecado, contra a mistura, contra a impureza. E ele fez isso exatamente para mostrar para Israel a insatisfação do próprio Deus, porque Neemias ali está na figura de Cristo, está na figura do resgatador, do salvador, do ajudador, do colaborador. E é preciso respeito, é preciso uma postura de desejo de mudança. Por isso Neemias age com tanta energia, com tanta força naquele momento, com tanta insatisfação naquele momento, para arrancar o pecado. E a segunda coisa é exatamente a mistura, é que é uma confusão e mundanismo no meio do povo de Deus. Então, quando você vive em pecado, a tendência é que você assuma a prática mundanista, e o mundo vive na contramão da igreja. Hoje nós assistimos os absurdos do mundo. O mundo trabalha para legalizar o aborto, destruição da família. O mundo trabalha para banalizar o casamento. O mundo trabalha para influenciar na sexualidade das crianças. Quando a igreja é provida, a igreja é a favor da família, a igreja é o ambiente de Deus aperfeiçoando um povo. Por isso a gente precisa andar segundo a igreja e não o mundo, e não o pecado. E para restaurar a nossa pureza é preciso duas coisas. Primeiro, arrependimento. É preciso que o povo tenha consciência de que está errando. Errando porque eles têm se misturado com o mundo. Quantas pessoas, quantos homens, quantas mulheres de Deus estão criando relacionamento fundamentados no julgo desigual, buscando as mulheres lá fora, quando na verdade o povo de Deus precisa estar ligados no mesmo foco, no mesmo propósito. A Bíblia condena até mesmo uma sociedade, onde essa sociedade ela envolve o paganismo e a igreja. Nós precisamos saber com quem nos associamos, com quem nos relacionamos. Por isso que o arrependimento vai gerar em nós a consciência da transformação e da mudança. Segundo, é preciso santidade. Se nós entendemos que Deus é santo, que Deus é puro, nós não podemos ter uma cultura em nós, um caráter em nós de pecado, de desejo do mal, de mundanismo. Meu irmão e minha irmã, assim que Deus nos abençoe, que o Senhor restaure a pureza em nós, a pureza na igreja, a purificação dos nossos corações, e que a gente aprenda a amar a Deus, entendendo que Deus é santo, e mais vale o caráter do que os dons, mais vale o caráter do que as habilidades, mais vale o que eu sou diante de Deus do que o que eu faço para Deus. Tem muitas pessoas que fazem muitas coisas para Deus, porém não tem o caráter de Deus, não anda segundo a imagem e a semelhança, não testemunha da verdade. Por isso, vamos nos levantar em santidade
em arrependimento, nos livrando do pecado, nos purificando de toda impureza, tirando de dentro de nós tudo aquilo que tem roubado a nossa semelhança ao nosso Pai. Vamos orar em nome de Jesus. Pai de amor, de misericórdia, de graça, de bondade. Eu oro nesse momento a favor do teu povo, a favor da tua igreja, que cada um esteja sendo restaurado por meio da purificação. Pai, eu te peço que seja derramado sobre o Brasil esta unção de arrependimento, esta unção de santidade, para que possamos nos libertar do pecado e das misturas com o mundo. Que o Senhor purifique a tua igreja, abençoe o teu povo, os teus filhos, guarda debaixo das tuas asas. Pai, tem misericórdia de nós, nos purifica, nos santifica, nos une a ti, nos dê consciência do Evangelho. Meu Pai, Espírito Santo de Deus, vem com o teu fogo e purifica o nosso coração, arranca, expurga de nós, assim como Neemias expurgou do meio daquele povo a impureza, mesmo tendo que agir de forma severa. Que o Senhor venha operar de forma severa sobre o teu povo, para que haja pureza em nosso meio, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Meu irmão e minha irmã, você que ainda não é inscrito no canal da igreja, faça a sua inscrição, dê o seu like, acione o sininho para receber as notificações e compartilhe as nossas mensagens. O seu compartilhar é importante para o desenvolvimento e o desempenho da chegada das mensagens até outras pessoas. Deus te abençoe. Até amanhã, com a graça e a misericórdia de Deus.